Ah, agora sim. Ah, agora sim. Bem, anotações foi a mais aí, mas tá bom. Mais uma vez, boa noite para todo mundo. Meu nome é Felipe. O pessoal me viu aí na conferência de abertura e me viu aí no primeiro tema, no que é Gnoses. E nós estamos hoje aqui com o tema 3 do curso de Gnoses, o despertar da consciência. Então, vocês lembram que a gente estava falando sobre as partes que, enquanto gnósticos, nós vemos que compõem o aparelho psíquico do ser humano, que é personalidade, essência e ego. Inclusive, esse é o nome da primeira conferência. Dos últimos temas aí, galera, vocês têm alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram comentar, alguma coisa que vocês queiram discutir? Eu vou ter que ficar olhando para baixo para poder ver os comentários de vocês aqui. Eu entrei com meu celular também para poder conseguir ler. Tiago, Helena. Vocês estiveram participando aí dos primeiros temas? Sim. Vocês participaram também? Eu tô acompanhando, sim. Boa. Quem se arrisca de dizer por que nós escolhemos aí a figura de uma lâmpada? Tipo uma lâmpada de Aladim aqui, né? Uma lâmpada de um gênio, para poder falar sobre o tema despertar da consciência. Quem se arrisca? Muita gente falando ao mesmo tempo, também a gente não consegue dar instrução. Muita gente falando ao mesmo tempo aqui, meu povo. Deixa eu ver aqui, ó. O pessoal está comentando. Deixa eu dar uma olhada aqui. Opa. Volta que o celular fechou. Espera um pouco para poder ler o comentário de vocês. O Tom falou desejo, tem a ver com desejo, Tom. E a Helena falou, sim, desculpa, estou me adaptando aqui no Meet pelo celular. É um negócio específico, né? Galera, o desejo está nessa imagem aí. Mas onde é que está o desejo nessa imagem? Vamos explorar aqui o que o Tom falou. Onde está o desejo nessa imagem? Nada? A consciência, para que nós falemos de consciência, é muito difícil que a gente fale da consciência sem falar do condicionamento da consciência. Então, a consciência, ela é o que nós temos, a essência, ela é a que nós temos de puro, de eterno, de virginal dentro de cada um de nós, conforme a gente tem estudado. Entretanto, a gente vê que ela fica ali condicionada, fica presa, fica dentro do eu psicológico. E por isso a ideia da lâmpada. Essa também, na mitologia, na parte do folclore árabe, né? Então, dentro da lâmpada, nós temos um gênio que te concede desejos uma vez que você liberte o da lâmpada. Bem como, então, a essência. A essência, uma vez liberta de sua prisão, liberta do psicológico, tem o poder de, utilizando aqui a linguagem mais mitológica, conceder nos nossos desejos. Não desejos instintivos brutais, mas, de fato, nos dá mais poder, nos dá mais confiança. Então, traz ali à tona toda uma realidade positiva, toda uma realidade que é transcendental e anteriormente é completamente ignorado por causa do condicionamento. Esse aí é o vínculo da lâmpada aqui na imagem com a nossa consciência. E nisso, a gente vai separar, é curioso a gente estudar, que na psicologia gnóstica, quando nós falamos do primeiro fator de evolução da consciência, nós vamos fazer ali uma divisão. Certo? Então, uma coisa é nós falarmos sobre o despertar da consciência. Outra coisa é nós falarmos sobre o eu psicológico. Então, quando a gente fala sobre o despertar da consciência, nós estamos falando de chave só, nós estamos falando de concentrar em nós mesmos aqui agora, mas quando nós falamos de eu psicológico, estamos falando de morte psicológica e dos processos que precisamos de passar para eliminar essas grandes estruturas que nós carregamos em nosso interior e que condicionam a essência. Então, percebam, uma coisa é eu falar do ego, outra coisa é eu falar da essência que está presa dentro do ego. A essência que está presa dentro do ego está condicionada por ele, e não somente está condicionada, como se processa em virtude do próprio condicionamento. Então, o que significa isso? Se processa enquanto inconsciência. A consciência é a essência traduzida em fatos. A essência, ela sempre se expressa, né? A essência sempre se expressa. Se ela estiver livre, ela vira consciência, supraconsciência. Agora, se ela está presa dentro do psicológico, ela se expressa como inconsciência, infraconsciência e os distintos graus que nós temos nesses aspectos aí.
em todo sentido de barbárie que nós encontramos na face da humanidade. A origem de toda dor que existe no mundo é a inconsciência da humanidade, é a nossa inconsciência. Todos os problemas que existem hoje é por sermos inconscientes. Nós estamos numa época aí que parece que a galera está gostando de fazer guerra de novo, né? Depois de toda aquela confusão que aconteceu no início do século passado, hoje em dia o pessoal, nós estamos aí com quantas guerras aí ao redor do mundo? Umas 7 guerras diferentes? Sendo algumas maiores aí. Temos 3% de consciência e 97% de ego. Se diz que se a humanidade tivesse 5% de consciência, não teria sentido ter guerra no mundo. As pessoas nem cogitariam a possibilidade de ter uma guerra. 5% de consciência. 5% de consciência. Então não precisa nem de ser grande coisa. Mas já seria o suficiente para não ter essa grande barbárie que é o derramamento de sangue humano. Então, você vê, imagina se as guerras com 5% já não aconteceriam, imagina todos os outros demais problemas. A gente estuda, às vezes a gente vai estudar aí a nível de sociologia, que a humanidade já foi teocêntrica, que a humanidade hoje é antropocêntrica. Então, e a gente vê que isso é equivocado, porque a humanidade antropocêntrica, ela então seria teocêntrica, porque o homem é a imagem e semelhança de Deus. Nós temos colocado nas diferentes culturas. A humanidade é egocêntrica. O centro da humanidade não é o homem. O centro da humanidade são os desejos do homem. São coisas completamente distintas. E esses desejos, na maioria esmagadora das vezes, vai contra os melhores interesses acerca do desenvolvimento da humanidade e do bem-estar da humanidade. Então, o desejo de posse, o desejo do consumo, o desejo de sentir o sabor, o desejo do usufruir, o desejo ou do trabalhar ou do não trabalhar. Então, toda essa questão que permeia a humanidade hoje obedece aí à inconsciência, obedece aí a essa dinâmica que nós estudamos da consciência aprisionada e se expressando dentro dos seus grilhões. E aí, beleza, Felipe. Você falou aqui que a essência está presa dentro do ego e se expressa como infraconsciência, como inconsciência, como supraconsciência, como consciência. E aí, o que é a consciência, então? Na prática, consciência é a essência traduzida em fatos. Porém, nós temos mais algumas outras frases aqui de Samael Aunveor. Alguém pode ler para mim, fazendo um favor, o que está escrito no slide? Pode ler as duas frases, por gentileza? O que é a consciência? É a capacidade de se dar conta, é um estado de lucidez, que nos permite compreender e ter discernimento. A consciência nos dá conhecimento integral do que se é, de onde se está, do que se realmente se sabe e do que certamente ignora. Samael Aunveor. Muitíssimo obrigado. Você vê, a consciência é a capacidade de se dar conta. A consciência, você está aqui desperto, você está o tempo todo tendo conhecimento, tendo ciência do que acontece. Então, ter ciência. Então, consciência de estar aqui em todos os instantes e com atenção plena. Quem se lembra aqui de onde nós vamos comentar a segunda frase de Samael Aunveor? Quem se lembra lá do princípio socrático? Qual era a frase que se atribuía a Sócrates e que fazia dele o homem mais sábio de todos? Sei que nada sei. Então, a consciência nos dá o conhecimento integral do que se é, de onde se está, do que realmente se sabe, do que certamente se ignora. Então, esse sei que nada sei é uma consequência de uma consciência ativa, de uma consciência que trabalha, e que trabalha pelo seu próprio despertar. Isso que Sócrates também nos ensina. Então, vocês veem que não é uma questão intelectual, não é uma questão de eu ter feito, por exemplo, provas do Enem, ou ter feito provas de concurso público, e as provas que eu faço me demonstram que eu sei o que eu deixo de saber. Não é isso. Não é uma régua que se utiliza para eu poder ver o que eu faço, o que eu deixo de fazer. Qual é a potência que eu tenho, qual é a potência que eu não tenho. A consciência já te dá isso naturalmente. A consciência é a própria métrica. Felipe, eu não sei. Se eu comer demais, eu fico gordo. Se eu comer de menos, eu fico com fome. Se eu descansar demais, eu acordo todo quebrado. Se eu descansar de menos, eu acordo cansado. Onde que eu vou? Para onde que eu vou? Se eu falar, eu posso falar demais. E se eu não falar, eu posso pecar por não ter falado nada. Quem é que vai falar para a gente a real medida das coisas? Quem é que vai falar a real medida para a nossa manifestação em todos os momentos dados? Eu posso tentar recorrer aí aos manuais de etiqueta de todos os séculos aí de humanidade. Mas na prática, aqui, ó, pronto, entregue, é a consciência que nos dá isso. A partir do momento que eu estou consciente, eu estou concentrado em mim, eu consigo saber do que está ao meu redor, como que eu posso utilizar aquilo a meu favor, perigos que eu tenho ao meu redor,
como eu consigo escapar desses perigos? A consciência é uma mestra maravilhosa. Agora, se diz que a humanidade tem 2 mestres, né? A consciência e a dor, e que nós devemos escolher. Então, a consciência, de uma maneira natural, nos dá isso. Olha, fosse falar que a consciência, o despertar da consciência, nos ajudaria, por exemplo, a não cometer mais erros, porque com a pessoa com consciência desperta, ela não comete mais erros. Percebamos, os erros que nós cometemos, normalmente não são porque nós não sabemos fazer algo. Os erros que nós cometemos ativamente, com ira, com orgulho, com cobiça, com luxúria, com inveja. Então, esses erros a gente não comete mais a partir do momento que nós estamos com a consciência desperta. Só de não quebrar a cara mais com essas coisas, tá ali, ó, maravilhoso. A consciência ainda nos dá mais ainda. A consciência nos permite o acesso a todos os poderes da alma. A consciência nos permite o acesso a todo o prazer e felicidade intensos que existe dentro de nós mesmos aqui agora, dentro do nosso real ser interno, em contato aí com o nosso mestre interno. Então, despertar a consciência é inadiável, é urgente, assim dizer, Samuel. É algo que nós precisamos de buscar de momento a momento. Essa é a verdadeira sabedoria. Aquele que vai buscar sabedoria nas bibliotecas não vai encontrar, mas aquele que busca sabedoria dentro de si, esse sim vai encontrar sabedoria. Porém, mediante o despertar da consciência. Está aqui tudo bem, gente? Então, nós temos aqui um diagrama aí sobre como nós construímos a realidade. Então, a gente vai distinguir aí entre mundo exterior e mundo interior. Os eventos que acontecem no mundo exterior não dependem de nós, né? Vou ser um pouquinho mais... qual que é a raiz lá de filosofia que fala que nós não conseguimos mudar as coisas? Do Epíteto, do Marco Aurélio. Enfim, a gente não tem poder sobre os eventos, né? Tem algum poder, mas não tem todo o poder. A capacidade que nós temos de poder definir o que acontece conosco é muito limitada. Então, existem muitos eventos. E esses eventos que acontecem conosco nesse mundo, que é o mundo exterior, vai entrar em nosso mundo interior mediante os 5 sentidos. Então, mediante a minha visão, mediante minha audição, eu consigo ver o que está acontecendo, eu consigo escutar o que está acontecendo, eu sinto pelo tato, eu sinto o sabor daquilo. Então, pelos 5 sentidos, né? E também a personalidade acaba por filtrar esses eventos. E nisso, esses eventos entram, então, no meu mundo interior, e ali eles causam aspectos internos. Se eu estou adormecido, esses eventos que entram no meu mundo interior, eles vão ajudar a criar novos erros psicológicos, a criar novas estruturas mentais e a adormecer cada vez mais a consciência. Se eu estou desperto, esses mesmíssimos eventos conseguem entrar em meu mundo interior, interpretados adequadamente pela consciência, e conseguem me dar a sabedoria de milênios. Em uma caminhada, ontem a gente estava tendo a palestra aqui também em São José dos Campos, a gente estava falando que, olha, se você pegar de manhã cedo para fazer uma caminhada para o seu serviço, e estiver concentrado dentro de si mesmo, não estiver aí escutando música com fone de ouvido, você realmente fazer uma caminhadinha tranquila, uma caminhada normal, prestando atenção no que acontece, dificilmente você vai chegar no seu serviço sem estar inspirado. Dificilmente. E, na maior parte das vezes, você vai encontrar situações que vão te trazer algum ensinamento. É um passarinho que estava cantando, é uma pessoa que tentou atravessar a rua e não conseguiu, é um gesto de gentileza que acontece, ou um gesto de má criação que as pessoas têm com as outras, e a gente vê aquilo, a gente absorve aquilo, a gente percebe como as coisas estão funcionando. Isso nos inspira. A consciência se inspira. A ação da consciência nos permite ali, o Augusto Troar do pensamento, nos permite alcançar áreas muito augustos, muito maiores, quando nós estamos despertos. A gente tem que distinguir, na sabedoria esotérica se fala para a gente distinguir entre o mundo em que a gente anda e o mundo em que nós vivemos. O mundo que nós vivemos é o mundo interior. O mundo que a gente anda é o mundo exterior. Esse mundo aqui de fora a gente só anda nele. Na verdade é essa. Na verdade, nós vivemos o nosso mundo interior. E isso é tão realidade que nós encontramos, por exemplo, países de primeiro mundo que o nível ali que a pessoa tem é altíssimo, o IDH é altíssimo, tecnologia é altíssima, poder de consumo, de renda do pessoal é altíssimo, e o pessoal suicida. O pessoal comete suicídios, o pessoal consegue entrar em estados de depressão, de melancolia, em razão de que, assim, caramba, esse pessoal não tem nem dificuldade. A iPhone mais novo lançou hoje, amanhã o cara está comprando à vista. E mesmo assim, o sujeito vai ter problemas. Por quê? Porque o mundo exterior, nesse caso aqui, ele não vai significar muita coisa, não.
O que vai significar, de fato, é como você leva isso, como que você interpreta isso. Se você está buscando despertar a consciência, ou se você está vivendo a vida comum e corrente. Então, se nós não estamos buscando despertar, se nós naquele momento não estamos despertos, esses eventos entram e alimentam o nosso subconsciente. E lá no nosso subconsciente vai encontrar o ego, o eu psicológico, que melhor se enquadra naquela situação. E aí ele vai exercer. Deu para entender esse diagrama aqui, gente? Deu para entender essa lógica aqui da construção da realidade? Alguém aí consegue me dar um exemplo? Um exemplo prático aí de como que essa dinâmica aí acontece? Quem se arrisca? Ó, a Juliana entrou aí também. Bem-vinda, Juliana. Bem-vinda, Ana Paula. O Lu. Lu é o Lorival? É o Lorival de São Paulo, não? Sim, irmão. Eu tô na. Coisa. Ó, o Lorival de São Paulo aí, rapaz. Quanto tempo, Lorival? O tempo que eu não encontro você, rapaz. Você sumiu? Não é que eu sumi, eu tô perdido, só isso. Muito Não posso bom falar falar nada você de porque novo tá aí, dando meu. mal. Vou saber que você está de volta aí. Eu tô de volta, né? Mas não tem jeito, não. Agora já, mesmo perdido, não tem como mais voltar, não. Não, vamos, Então tá bom, vamos irmão. chegando. Continua a aula aí. Eu tô meio perdido. Mas não abandono, não. Bom. É isso aí. Então, pessoal, alguém me dá um exemplo aí de como isso acontece? Me dá um exemplo do que acontece hoje em dia. Me dá um exemplo aí. Em alguma conversa, você tem no serviço ou com algum amigo seu que é possível a gente perceber como que funciona essa dinâmica. Que assim, né, gente? Nós estamos no curso de gnose aqui, o curso é principalmente prático. Vocês sabem que uma das maiores dificuldades do brasileiro, isso aí por pesquisa, tá? Uma delas é a capacidade de abstração, mas outra delas é a capacidade de aplicar concretamente aquilo que se estuda na teoria. Então, às vezes o cara passa ali quinta série, sexta série, sétima série, estudando todo tipo de fórmula ali de como calcular um ciclo, e chega em casa, tem que contratar alguém para ver quanto que vai precisar de piso para poder cobrir o chão da casa dele. É assim ou não é? Mas todo mundo sabe calcular a área de um quadrado, né? E a sala do cara é quadrada, e ele vai ter que contratar alguém para poder ver quanto tipo de metro de piso precisa. Então, veja só. Então, a gente precisa de conseguir ver, interpretar aquilo e colocar na prática. Assim, nós colocamos a nossa consciência em ação, né? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Vou começar eu aqui. Aí vocês colocam um exemplo. Vamos dizer que eu tive uma situação no trânsito, certo? E que eu, assim, detesto. Fiquei chateado que eu peguei uma mega de uma fila no trânsito, e aí veio o espertão de carro na faixa do lado, foi, e chegou lá na boca da fila e embicou para poder ficar na fila principal. Já passaram por isso? Não. Cadê os paulistas aí? Já passaram por isso, minha gente? O pessoal fica pistola, né? Aí eu chego no meu serviço e o sujeito vira para mim durante o café no serviço e fala assim: rapaz, você não sabe o que aconteceu comigo. Sei o quê? Lá no viaduto do Vista Verde, lá no viaduto do Santo Inês, naquela mega da fila, rapaz, todo mundo atrasado. Não é que vem um bonitão e corta a fila inteira e chega lá no início e fica dando certo para poder entrar? Então você vê o que acontece. Começou o evento. A pessoa conversou comigo e me citou isso. Eu recebo aquilo que está sendo falado pelo crivo da minha personalidade, por intermédio dos meus ouvidos, por intermédio dos meus olhos, audição e visão. Aquilo vai buscar no meu subconsciente um eu psicológico. Vai buscar um padrão no meu subconsciente. O que vai encontrar? Eu já passei por isso e eu detestei ter passado por isso. Então eu reajo com o eu psicológico relacionado à ira. Eu reajo ali falando também que, nossa, rapaz, eu sei como é que é esse negócio. Isso aí acontece comigo direto, lá vindo da minha casa até ao serviço, em tal lugar sempre tem um espertão. Sempre tem um espertão que faz isso. E para poder ajudar também não dá certo, né? Isso quando dá certo, porque às vezes para lá nem seta dá, eu vou falar, isso mesmo. E daqui a pouco estão os dois com raiva lá falando aquele negócio. Isso é um exemplo de como funciona. Nossa, rapaz, você acredita que meu chefe lá me deu uma lanhada e a culpa nem foi minha, a culpa foi de outro colega, não tinha nada a ver com isso.
imediatamente aquele evento entrando, a gente já puxa no nosso subconsciente alguma coisa que aconteceu com a gente fala, nossa, tá pior, hein? Eu já tive um trabalho também que aconteceu isso. Eu levava um tanto de bordoada do chefe, porque tinha um colega lá de serviço que não fazia o trabalho. E você vê que você, lembrando daquilo, você já está com raiva daquilo de novo. Ainda que seja algo bem sutil. Então, assim acontece. Alguém consegue me citar um exemplo aí? Um outro exemplo, um exemplo que aconteceu no seu dia hoje. O pessoal está mais calado hoje, hein? Oi, tudo bem? Oi, Helena, tudo jóia? Tava aqui pensando alguns exemplos, mas tem um que, ai, para mim é tão difícil me controlar. Quando mexe com o filho, nossa senhora. E a gente tem que dar o exemplo, que é mais difícil, né? Quando eles vêm contar alguma situação difícil que aconteceu com eles, aí você sabe que tem que dar um bom exemplo do tipo, calma, filho, a pessoa pode estar num mau dia, seu amigo pode ter falado isso porque ele não estava num dia legal, enfim, né? Você tenta amenizar a situação, mas por dentro parece que você fica assim, corroído. E tira do sério mesmo, mas assim, parece que é inevitável, mas ao mesmo tempo a gente sabe que não é, né? Que é uma coisa que faz parte da vida, que ele vai ter que aprender a lidar, e que eu tô tendo que aprender a lidar também por conta dele. Então, assim, é desafiador. Nossa, e quando é com o filho da gente ainda? Vem falar que o coleguinha xingou ele. O coleguinha me chamou de burro. Nossa, senhora do céu. Não acredito. Cadê a professora que não toma providência nessa sala? Ô, meu filho, tadinho do coleguinha, ele não sabe o que ele está falando. Pegar aquela professora que está ajudando lá. Não, é que ele joga futebol e um amigo dele falou, desiste logo, você não é bom. Nossa. E ele ficou chateado e pensou em desistir. Aí eu, meu Deus, que vontade de pegar essa criança. Mas olha que horror, né? Olha que horror, é uma criança também. Então, ai, é difícil. Olha assim, ó, você me deu um excelente exemplo, né? Isso aí é um dos pontos. E aí, às vezes, a gente vai lá e, no fundo, a gente se lembra de alguma coisa que aconteceu com a gente quando a gente era criança. Lembra dos coleguinhas, não lembra? Lembra dos coleguinhas da terceira série? Terríveis coleguinhas da terceira série. Isso acontece. Acontece com as experiências que a gente tem de vida, né? Mais alguém topa colocar um exemplo? Continuemos. Nos estudos gnósticos, nós percebemos aqui que são 3 as etapas, são 3 os passos, são 3 as causas do adormecimento da consciência. Então, é receita de bolo. O negócio aqui é receita de bolo. Então, primeiro, identificação. A gente se identifica com alguma coisa. Certo? Então, eu ando pela rua e eu vejo um carro novo. Então, eu identifiquei aquele carro. Eu vi o carro. Vi o carro. Nossa, que carro bonito. Banco de couro. Nossa, que carro cheiroso. Olha o ronco do motor, quase que não se escuta. Então, isso aí é a fase da fascinação. Você começa, o objeto que nos identifica, começa a se impor uma realidade ali, né? De admiração, por exemplo, por aquilo. Eventualmente, eu entro no sono da consciência. Nossa, que carro bonito. Nossa, que carro cheiroso. Nossa, como eu ia ficar bem dentro desse carro. Preciso desse carro. Preciso desse carro. E aí, nós vamos ficar agora chateados com o carro que a gente tem. Nós vamos ficar agora, se alguma coisa nos mantinha satisfeitos, agora essa coisa vai nos manter insatisfeitos, porque nós queríamos aquele carro. E quando eu for dormir de noite, eu vou sonhar que estou dirigindo aquele carro. E eu vou projetar, nossa, a minha vida seria muito melhor se eu tivesse um outro carro. Minha vida seria muito melhor se eu mudasse de casa. A casa hoje só está bagunçada porque eu não gosto dessa casa. Se eu estivesse numa casa melhor, eu ia ter mais impulso para poder limpar a casa. Nossa, aquela casa é tão boa, vamos arrumar aquela casa ali. Eu só estou desse jeito hoje porque eu ganho pouco. Se eu ganhasse um pouquinho a mais, eu tenho certeza que estava tudo resolvido. Não dá para poder ver. Então, vocês veem, a gente se identifica, a gente fascina, depois a gente sonha. A consciência sonha com aquilo que a mantém fascinada. Então, tudo aquilo que a gente fica fascinado, no final das contas, acaba por enclausurar a nossa essência. Nossa essência fica enclausurada e quando ela está dentro do ego,
enclausurada dentro do ego, ela vai projetando essas coisas. E essa projeção nós chamamos de sonho da consciência. Então eu vejo uma distinta dama, a dama vê um distinto cavalheiro, e ele passa, olha que mulher bonita, olha que mulher cheirosa, olha que talento essa mulher tem em falar e em se portar. E aí vem o sono. Não consigo mais viver sem essa mulher. E aí eu vou me apaixonar por aquela mulher e eu vou sonhar de noite com aquela mulher. E no final das contas, vou sonhar que eu estou namorando com a mulher, que estou casando com a mulher, estou tendo filho com a mulher. Então vocês veem como é que são as coisas. Isso acontece. Ou não é desse jeito que acontece. É assim. Estou sonhando, minha consciência começa a sonhar com aquilo que me mantém fascinado. Isso com todos os impactos que nós podemos observar. Então a gente consegue ver isso aí com outros exemplos. Tudo que a gente pode ver aí, a gente pode colocar de exemplo. Podemos colocar questões desagradáveis também. Eu estou aqui, a pessoa chega para mim, nossa, você ficou sabendo que fulano de tal está falando mal de você? Eu acho você tão amigo dele, rapaz, ele fica falando mal de você pelas costas aí. Chegou isso aí, me identifiquei. Prestei atenção nisso pra caramba. Daqui a pouco começa, nossa, mas o fulano tá falando mal de mim. Nossa, mas como é que fulano fala uma coisa dessa? Será que ele falou isso mesmo? Não é possível que ele tenha falado isso de mim. A gente começa a matutar naquilo. Daqui a pouco a gente começa a sonhar de que a pessoa de fato estava falando. De que absurdo você falar isso comigo, fulano. Aí daqui a pouco a gente está batendo boca com a pessoa. Quem nunca bateu boca mentalmente nessa vida, levanta a mão, né? Aquelas grandes conversações que nós temos conosco mesmo. Tá lá o pobre coitado andando de bicicleta, sai de casa andando de bicicleta e chega no trabalho, meia hora para poder chegar no trabalho, meia hora ele está conversando com o chefe dele. Ah, porque se meu chefe chegar hoje e falar comigo, cadê o trabalho de ontem, que eu pedi ontem? E eu vou falar com ele que eu não tenho, mas eu vou falar com ele que a culpa não é minha, porque ele me avisou em cima da hora e eu já sabia que eu estava precisando fazer um tanto de coisa. Eu já tinha falado com ele. Eu vou falar, chefe, mas você não lembra que eu fiz tal e tal coisa, não? Aí ele vai responder, mas era sua obrigação. Ah, mas aí ele vai se ver comigo. Aí que eu vou falar com ele. E a gente fica conversando internamente, ensaiando esse tipo de coisa, ensaiando o que vai falar, ensaiando o que deveria ter falado, pensando ali em 1001 possibilidades que não vão acontecer. Muitas das vezes não vão acontecer. Então, essa é uma questão da identificação da fascinação e do sonho. Toda a estrutura do adormecimento da consciência obedece a esses três aspectos. Quando a gente está começando a fascinar, você ainda consegue recuperar a consciência sem adormecê-la. Mas se já começou a dormir, se já começou a projetar, a consciência está adormecida mesmo. E vai ter que fazer um trabalho para eliminação do eu psicológico que foi criado. Mas o eu psicológico nós vamos tratar no próximo tema. Nós vamos tratar aí, hoje é quinta, nós vamos tratar na terça-feira da semana que vem. Provavelmente sou eu mesmo que vou dar a instrução. Terça-feira da semana que vem, serei Joe, que estarei com os senhores novamente. Estou passando uma raiva, minha gente, para conseguir transmitir no YouTube. Vocês não têm noção. Não sei por que está dando pau. A primeira vez deu certo, a segunda deu errado. O Vitor também não conseguiu transmitir no YouTube. Mas daqui a pouco a gente pega o jeito. Daqui a pouco a gente pega o jeito aí e consegue transmitir por lá também. Tudo certo, gente? Vocês querem comentar alguma coisa nessa parte? Ô, Felipe, a morte do eu psicológico é muito difícil, né? São várias práticas. Como funciona? Rapaz, olha, eu vou conseguir falar mais detidamente na semana que vem. Mas existem várias práticas de morte do psicológico, deve ter pelo menos umas 6 ou 7 práticas. Tem um livrinho que a gente recomenda, do mestre Michael, que é um livro chamado Morte, que é muito legal. Mas que, de uma maneira geral, a gente precisa de entender primeiro a estrutura do eu psicológico para depois eliminá-lo. Tem eu psicológico que morre só de você estar começando a concentrar dentro de si, tem eu psicológico que já morre nisso aí, que ele é pequenininho. Agora, tem eus que são maiores. Esses eus que são maiores vai precisar de meditação, vai precisar de reflexão, você vai precisar de se entender como que aquilo começou a se manifestar nessa existência. Aí já é um trabalho um pouco mais complicado. A estrutura do eu psicológico hoje é virtualmente invulnerável. Se nós não temos as ferramentas adequadas para eliminar o eu psicológico, rapaz, ele fica vivo, ele se esconde, ele se camufla de uma outra coisa, se alimenta mediante outro ego, mas ele continua vivinho lá da Silva. Você já viu aqueles alcoólatras anônimos? O cara fica ali, o cara tem o eu do alcoolismo. Ele fica ali 50 anos, 60 anos sem beber um copo de bebida. Mas se ele beber, ele recai no alcoolismo. Porque o eu segue vivo. Mesmo que você pare com a manifestação dele fisicamente. O sujeito que fuma, às vezes já parou de fumar não sei quantos anos, de vez em quando sonha que está fumando. O eu continua vivo. Então é muito complicado. Né? Exige uma seriedade para a gente poder conseguir eliminar o eu psicológico. A gente, na semana que vem, a gente consegue destrinchar melhor algumas técnicas.
Mas o fato é que para a gente começar a entrar na morte psicológica, a gente precisa de estar despertando a essência que está presa dentro do eu psicológico. A gente precisa de despertar aquela consciência. Despertando aquela consciência, a gente já se livra de dentro do eu. Aí vai ter o passo para poder fazer a eliminação. Tudo certo? Vocês conseguiram responder a sua pergunta? Então, vamos lá. Alguém pode ler para mim, fazendo favor, o slide? Algum voluntário? Ó, entrou um camarada aí chamado Bom de Serviço. Bom de Trampo? Cadê o Bom de Trampo para poder ler para nós? Gostei do nome, hein? Por que Porque despertar? Opa. Pode ler. Ah? Antes não tinha ninguém, agora tem 2. Já Aí, é um ó. começo. Felipe. Vamos lá. Fique à vontade. Não tinha ninguém, daí teve 2 e agora não tem mais nenhum. Eu leio. Agora tem. Agora tem 3. Agora tem 3. Agora o negócio ficou melhor. Agora voltou a ter nenhum. Vixe, Maria. Poxa, rapaz. Aí vocês estão me quebrando minhas pernas no meio. Quer ler, Ana Paula? Leia. Leia. Tá, eu vou ler. Por que despertar? Deixamos de ser vítima das circunstâncias, nos orientamos no caminho interior, paramos de cometer os mesmos erros, desenvolvemos nossas virtudes e conhecemos outras dimensões. Muito obrigado, Iago. Então, vocês veem, são aqui alguns benefícios do despertar da consciência. Olha, às vezes o cara está procurando ali, assim, não é legal da gente... Se a gente entra no esoterismo, procurando o ultra, procurando ali a majestade das coisas, rapaz, o sujeito passa muita raiva. Que essas coisas, elas começam a manifestar depois de um tempo que você já está procurando ali, que você já está conseguindo aplicar a prática. Quanto maior a intensidade da prática, maior a experiência que você vai ter. O que define a intensidade da experiência é a intensidade da prática que você tem. O cara que medita 10 minutos por dia vai ter uma intensidade e vai ter um retorno. O cara que medita 1 hora por dia vai ter uma intensidade diferente. Pô, tem uma intensidade diferente, vai ter um retorno diferente. Né? Então, mas uma das coisas que a gente pode colocar aqui, ó, seguramente, se você quiser ter um retorno e conseguir começar a ver o ultra ali, é o despertar da consciência. É tiro e queda. É tiro e queda, é despertar da consciência. Que, no mínimo, você vai começar a sair astral. Vai começar a ter lampejo de lucidez no astral. Durante a meditação, você vai conseguir ter as visões oníricas, porque você está buscando o despertar da consciência. Então, uma das coisas mais maravilhosas que tem para a gente trabalhar aqui é o despertar da consciência. Além de nos ajudar nas relações humanas. O Thiago falou que já tem sonhos lúcidos, muito bom. O sonho lúcido já começa a ser um indicativo de que a pessoa está começando a despertar a consciência. Ainda que o despertar esteja se dando por áreas. Então você vê, deixar de ser vítima das circunstâncias. Esses dias teve um colega nosso perguntando sobre essa questão de negociação. Melhor coisa para um negociador, um negociante, é estar com a consciência desperta. Vou fazer uma reunião de arranca-rabo. Melhor você estar com a consciência desperta. Se você está com a consciência desperta, você consegue perceber a necessidade da pessoa, você consegue perceber o que você pode oferecer, o que você não pode oferecer, você consegue perceber o que falar e o que não falar, o que é besteira levantar a bola agora, o que é melhor você falar agora, senão vai ter problema. A consciência te dá isso aí tudo de graça, rapaz. É um negócio impressionante. O despertar da consciência nos traduz essas questões. Então a gente começa a ter, a gente deixa de ser vítima das circunstâncias. Como é triste a nossa existência quando nós somos vítimas das circunstâncias, quando nós não somos protagonistas da nossa própria história. E o eu psicológico nos deixa enfiado nessa história aí. Então sempre as coisas acontecem, certo? Então o cara me xingou, eu xinguei ele. Meu chefe falou besteira comigo, eu não aguentei, falei besteira com ele e fui demitido. O cliente chegou, foi folgado comigo, não leva o desaforo para casa e pau no cliente, daqui a pouco problema também, não consegui vender. Ou então eu passei por uma situação que eu deveria ter falado alguma coisa e não pude falar, porque eu fiquei travado. Ou então eu precisava estudar para algum concurso, estudar para algum serviço, estudar para execução de alguma coisa, não pude estudar porque eu estou muito cansado e, na verdade, é preguiça. Chego dentro de casa e não consegue render.
Chego em casa, brigo com a minha mulher porque a mulher pintou o cabelo de verde, eu não percebi que o cabelo dela estava pintado, ela reclamou comigo que eu não presto atenção nela. E eu não consigo prestar atenção. Por quê? Também é o adormecimento da consciência. Então, a gente fica vítima das circunstâncias. A gente fica vítima completamente das coisas. Ah, o cara ganha 2.000, gasta 3. Por que ganha 2.000, gasta 3? Ele tenta ali apertar o máximo possível o cinto e sempre gasta mais do que ganha. Está sempre endividado. Quando começa ali os 13º da vida, paga umas continhas, 2 meses depois o cara já está enfiado na lama de novo. Por que isso acontece? Vocês veem? É a necessidade de despertar da consciência. Se a gente não desperta, nós sempre vamos seguir como os vítimas das circunstâncias. Sempre, sempre, sempre. Não adianta. Aí nós temos outros pontos. Nós nos orientamos pelo nosso caminho interior. Então, quando a gente busca o despertar da consciência, dificilmente você começa a ter dúvida. É difícil você ter dúvida. É muito difícil. O que eu vou fazer? Para onde que eu vou? É muito difícil. A coisa começa a ficar muito clara para você. O que você tem que dar o próximo passo? E percebam, eu vi uma vez uma pessoa fazer uma analogia que para você dirigir 5.000 quilômetros de noite, no escuro, na madrugada, você não precisa ver os 5.000 quilômetros. Você precisa de ver o que está imediatamente à frente do seu carro. Uns 5 metros para frente ali só. E já é o suficiente. Você consegue viajar 5.000 quilômetros se quiser. Certo? Então, o Thiago falou que passa por muitos obstáculos, todos internos, exatamente. Se a gente for ver na prática, todos os obstáculos são internos. Se não é interno, não é obstáculo. É oportunidade para você subir. Todo obstáculo em si mesmo acaba sendo uma oportunidade. Então, você vê, a gente está falando sobre orientação no caminho interior. O despertar da consciência nos ajuda a saber para onde a gente vai, o que nós estamos fazendo, qual que é o próximo passo a ser dado. E não quer dizer que a pessoa vai começar a ver gnomo correndo pela parede, vai começar a ver fada, vai começar a ver elfo. Não é isso, não. É simplesmente o bom senso sendo aplicado em razão do despertar da consciência. Então, aí tem desenvolvimento de virtudes e conhecer outras dimensões, que é o que a gente está falando aqui, desdobramento astral. Começar a desenvolver a meditação profunda. Tudo isso aí vem do despertar da consciência. Então, aqui nós temos, alguns aspectos aqui. Como se expressa a consciência? Qual dos outros voluntários que estava aparecendo aí para poder ler? Estão aí? Bem lembrado. Helena? Tá por aí, Helena? Tô aqui. Ai, é que eu tô pelo celular, tô meio atrapalhada aqui, tá bem pequenininho. Deixa eu tentar aqui. Como se expressa a consciência? Presente. Para estar consciente, tem que estar fora do labirinto do tempo, que é constituído pela mente, ou seja, tem que estar aqui e agora. Helena, vamos fazer um pouquinho diferente. Cada um busca ler uma caixa de texto dessa e faz um comentário do que refletiu. O que você acha? Tá certo, perfeito. Então, o que você entende dessa parte aí que você leu? Eu entendo que o labirinto do tempo, ele realmente é o que mais pega, né, nos dias de hoje, que eu acho que a nossa mente tá sempre muito acelerada, a tendência do mundo é sempre acelerar a nossa mente, e que para você estar fora disso, você precisa estar presente no aqui e agora. A sua consciência pede para você estar consciente, você tem que tentar sair desse labirinto do tempo e estar presente no aqui e agora. Perfeito. Você vê quantas vezes acontece, né? Você está aqui, nesse momento, tem dívida que você precisa pagar? Nesse momento, tem alguma doença que você está precisando enfrentar? Nesse momento, tem algum chefe? Tem, está aqui, aqui nesse momento a gente está de boa, está em paz. E depois, quando acontece por um momento. E depois, quando acabou aquele momento, já não está mais acontecendo. Então, é belíssima essa filosofia, né? A gente tem que se preparando para poder encarar essa filosofia. Alguém falou alguma coisa. Deixa eu ver aqui, Falou ou levantou a mão? Agora eu não vi. Eu tinha levantado a mão, mas era para falar sobre um livro que eu li que fala que o nome é Praticando o Poder do Agora. Mas aí é parecido com isso que a Helena falou, assim, é que o livro ele fala sobre como não existe o tempo é só uma construção humana para colocar numa linha o caos que a gente vive, no sentido de que o passado já não existe mais e o futuro também ainda não existe, só o que a gente tem é o aqui e o agora, né? E daí que a gente tem que buscar ferramentas para tentar se manter no agora, porque é bem difícil, né? Quando a gente está sob efeito da mente e não lúcido,
A gente divaga muito, sonha muito, se identifica muito, né? É comum isso acontecer. É meio que funcionalismo da mente, né? A mente sempre busca comparar, a mente sempre busca dispor de ideias semelhantes, busca ali alguma analogia, né? A gente acaba ficando preso nisso. É o que você falou, é o poder do agora. O tempo, ele existe por uma questão de sucessão de eventos, vamos dizer, né? Então, mas, psicologicamente falando, o tempo não existe. O tempo é uma construção mesmo, não tenho o que dizer. Então, uma das coisas que nos acontece em razão desse labirinto do tempo é o tédio. O Mestre Paracelso falava, Mestre Paracelso, ele mesmo, falava que é para a gente acabar com toda a sensação de tédio. Elimine o tédio quanto antes. A gente se sente entediado porque não está acontecendo nada. Elimina isso. Busca não se sentir entediado. Mesmo que você esteja sem fazer nada, concentre no coração e viva aquele momento ali. Sem tédio. Quando a gente está entediado, a gente faz as piores coisas que a gente pode cometer. Então, sem tédio. É um dos pontos aí. Alguém pode ler aí um próximo parágrafo? E comentar também, por favor. Ó, já deu tempo até de vocês escolherem o que cada um consegue ler. Tem Não vai pegar nem ordem? negócio de surpresa. Oi? Tem ordem? Não, pode escolher o que você quiser. Então, aberto, receptivo. Estado de não julgamento, ou seja, não aplicar os seus filtros, rótulos e crenças para interpretar o que está acontecendo. Difícil, né? A gente costuma colocar as experiências da gente em alguma situação e às vezes não tem nada a ver. Muito Não sei se eu bom. posso ajudar mais. Não, pode falar. O que você precisar aqui, quiser falar, fica à vontade. Não, acho que eu prefiro ouvir, porque eu achei complicado. Eu gente acho, Ó, tem vamos que- esmiuçar essa ideia. eu Muito acho que obrigado, Paulo. Diga, Iago. eu acho que esse texto ele quer dizer sempre, tipo, a gente não se apegar em conceitos do que é bom ou ruim e pensar nas coisas como fatos apenas, né? É isso, será? Tem isso também. Vamos colocar o primeiro aspecto, né? E a gente consegue colocar o segundo aspecto. Porque um acaba sendo causa e o outro acaba sendo consequência. Então, o primeiro ponto é o vício que nós temos em dar opinião. Uma vez eu ouvi um cara, colega meu, falando, a opinião, se fosse bom, vendia na padaria. O cara falou desse jeito. Bem, tá certo, né? Falar que se não... A gente tem um vício de opinar nas coisas, até quando não é pedido nossa opinião. Então, repara só, tudo a gente opina. Se a gente ficar sabendo lá que o vizinho largou a mulher para poder correr com outra. Ah, é um absurdo ele ter feito isso. Nossa, isso é um absurdo que esse camarada fez. Não que não seja. Mas a gente não precisa de conceituar isso. A gente não precisa ficar opinando sobre essas coisas. Ah, nossa, mas a rua está toda esburacada. Cadê o político? Só por isso que aparece em época de eleição. A gente não precisava de falar isso. A gente não precisava de emitir esse tipo de critério. A gente não precisava de dar opinião sobre isso. Então, o que você acha sobre lá a economia da Uganda? O cara fala, eu acho, tal coisa. Rapaz, a economia da Uganda não tem nada a ver com a gente. A gente vai lá e emite opinião sobre aquilo. Então, essa parte de não emitir opinião, de se controlar para não emitir opinião, e somente emitir um parecer quando for necessário. Se, cara, nesse caso, você precisa de ver o que você vai fazer aí, que você é chefe dessa bodega aqui, e você tem que botar o barco para tocar o barco aí. Aí, beleza, você vai lá e emite seu critério, emite sua opinião, e você trabalha sobre aquilo. Mas se não é necessário, não faça. Ah, mas a vizinha. Ah, mas o vizinho. Ah, mas o. Nossa, acredito que eu estou lá em casa e o vizinho lá, coloca o som na maior altura. Nossa, que coisa. Nossa, que absurdo, né? Não, cara, não precisa emitir opinião. Não precisa emitir opinião. A maioria das vezes a gente vê que a gente tem vício em emitir opinião. E como a gente, no ato de a gente emitir opinião, você fala, mas qual que é o problema de emitir opinião? O problema não é nem a opinião em si. O problema é que quando você emite uma opinião, você deixa de ficar aberto e receptivo. Inconscientemente falando, você cria uma visão sobre aquilo, você cria um julgamento sobre aquilo, uma estrutura sobre aquilo. E o que acontece diferente, você não vai conseguir sair daquilo. Então vai ter que exigir um super esforço posterior para quebrar essa opinião que você emitiu. Estou conseguindo me expressar bem aqui com vocês? Sim, para mim sim. Eu posso fazer uma observação curiosa que aconteceu comigo? Opa. Eu comecei a me policiar para tentar viver mais no presente. Boa. E automaticamente você começa a observar o quanto que as pessoas estão aceleradas.
E aí me pegou também, porque eu vi que eu comecei a julgar as pessoas que estão sempre muito aceleradas. Entende? Não sei se eu consegui. Porque assim, porque aí eu comecei, mas assim, o que me chamou a atenção é que começou a me dar incômodo de ver é que eu tenho uma pessoa conhecida próxima que escuta os áudios sempre no acelerado, né? Que agora é tudo acelerado, tudo acelerado. E quando alguém vai falar com calma, ela não tem paciência para ouvir. E eu ficava observando aquilo, começou a me incomodar. Eu falei assim, gente, mas o que eu tenho a ver? Eu tô julgando a pessoa. Porque, não sei, eu tô tentando desenvolver um estado presente, mas ao mesmo tempo esse julgamento começou a me tirar do. Olha que conflito interno. Mas Olha, que é que eu achei curioso e como eu li o anterior que falava do presente e a Ana leu agora do aberto e receptivo, eu lembrei dessa situação. Eu falei, nossa, que coincidência, né? Deixa eu colocar aqui o que aconteceu e o que eu refleti sobre isso. Helena, muito bem colocado. Inclusive, nossa, eu tenho que fazer até a minha culpa. Minha mãe está me visitando, eu vou ter que pedir desculpa para ela. Rapaz, quando eu comecei com esse negócio de gnose, já deve fazer uns 16, 17 anos atrás, como eu fiquei julgador com os outros. A gente julga, começa a julgar os outros. Então, nossa, eu lembro que meu irmão gostava, você lembra daquela coquinha pequena, que era tipo do Guaranazinho pequeno que tinha lá? Tinha na geladeira, tinha o meu e do meu irmão, ele bebia o dele, e depois de demorar a beber o meu, ele ia lá e bebia o meu. Isso é gula, meu irmão. Isso é gula, você fica fazendo esse negócio aí, ó, que absurdo. E aí a gente vai lá e começa a refletir, né? A gente começa a perceber, bem, a vida não é só ficar ganhando dinheiro, comprando carro e casa e depois morrendo. Você começa a refletir, você sai dessa vibe. Aí você vê o seu coleguinha fazendo 10 horas de hora extra por dia lá. A vida não é só isso. Você tem que ver que existe muito mais coisa na vida. Você está equivocado para esses lugares aí. Ah, a pessoa fulana é materialista, você vê como é que ele trabalha, não se importa com outra coisa, não se importa com o espírito. Então a gente acaba julgando os outros, né? A gente acaba julgando os outros, emitindo opinião. Mas se o cara quer trabalhar, a vida é dele, o problema é dele. Não tem por que a gente ficar emitindo critérios sobre isso, não, né? Ah, igual o que diz, né? Um fala que o foco da vida dele é só trabalhar. O cara quer trabalhar, 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 e beleza. O foco do outro, ele não quer trabalhar, quer cuidar da família. Trabalha só o necessário e quer cuidar o resto da família. Qual dos dois está errado? Né? Nenhum deles, cada um está cuidando da própria vida. Está cada um cuidando atrás do seu, correndo atrás do seu, está pagando suas contas. A gente não tem que emitir critério sobre isso. Muito bem colocado, Helena. Parece que a primeira coisa que surge, a gente começa a refletir sobre as nossas bases, a gente acaba começando a emitir opinião sobre o dos outros e criticar os outros. É um negócio impressionante. E aí tem que fazer um super esforço para isso não acontecer. Muito bem colocado. Eu vou ter que lembrar de pedir desculpa para minha mãe aí, porque eu acho que ela sofreu um pouco na minha mão aí quando eu estava mais novo. Ah, é. Galera, quem pode ler aí o próximo parágrafo? Alguém levantou a mão? Não consegui ver. Sensibilidade. Capacidade de percepção sutil dos detalhes de cada experiência. É um processo não cognitivo relacionado ao coração. Eu acredito que é tipo ter mais empatia, saber o que o outro sente, sem também pega um pouco também do não julgamento também, acredito. Mas é essa capacidade de empatia mesmo, eu acredito. Então, show de volta, é isso mesmo. E você vê que numa linguagem, inclusive, não verbal. O despertar da consciência deixa a gente mais aberto para interpretar a linguagem não verbal, interpretar a sutileza. Você vai conversar com a pessoa, percebe que a maior parte das vezes, quando nós vamos conversar com alguém, a gente está mais interessado no que nós temos a dizer para essa pessoa do que o que essa pessoa tem a dizer para nós. E às vezes aqui a gente quer falar alguma coisa com a pessoa não está no estado de consciência adequado para aquilo, a pessoa está pensando em outra coisa, a pessoa está ali só a capa do filé, por assim dizer, e a gente quer falar com a pessoa. Depois a pessoa nem se lembra que a gente falou alguma coisa para ela. É assim ou não é? Então você vê, quando a gente começa o despertar da consciência, a gente começa a ter mais sensibilidade de perceber que, por exemplo, a pessoa está falando uma coisa, mas na verdade ela quer outra. Você sente que ela está querendo outra. Que ela está sem graça de falar o que de fato ela quer. Não, não estou entendendo qual lado. Não, falando, tudo bem, vai lá, não tem problema não.
Então a gente começa a ter essa sensibilidade que tem que ser casada muito com compaixão. A gente tem que ter compaixão com os nossos semelhantes, né? Tem que ter compaixão com os demais. Então essas experiências, a sutileza dessas experiências, a sutileza de você conversar com a pessoa e perceber que essa pessoa está ansiosa, a sutileza de você conversar com a pessoa e ver que essa pessoa não está aberta para aquilo que você está falando com ela, que não adianta você falar naquele momento. Então tudo isso também é nos trazido pelo despertar da consciência. Ah, mas Felipe, eu li um livro lá de linguagem corporal, bacana, leia. Mas se você estiver desperto, você consegue perceber, principalmente se você já tiver compreendido aquele eu psicológico. Aí você consegue compreender mais ainda o comportamento da outra pessoa, porém sempre que com muita compaixão, para não cair nessa parte do julgamento que a gente estava falando, com muita sensibilidade. Pessoal, vou tentar aqui para a gente terminar até as 9 horas, vou dar uma acelerada. Então, a tranquilidade, só o coração tranquilo é capaz de produzir esse estado interior. Olha só, essa tranquilidade é quase que um perfume. Nos planos internos se processa como se fosse um perfume. É o perfume do coração tranquilo. Uma pessoa com o coração tranquilo é agradável de ficar ao redor. Aquilo é como se fosse um cheiro mesmo, aquilo não é um cheiro físico, é um cheiro no astral, na verdade. Então é gostoso ficar ali. Eu tenho filhos, a Helena acho que tem filho também. Então se fala que, por exemplo, uma criança que é inocente, ao redor dela, tem uma pureza muito grande. Você vê que ela tem até um cheiro físico, né, que é gostoso, que a gente perde conforme a gente vai ficando mais velho. Mas aquilo ali é justamente da própria inocência que ela tem, da própria tranquilidade que ela tem. Então, a nossa meta aí de reconquistar esses aspectos mais pueris, né? E lucidez, capacidade de refletir e discernir sobre o que está acontecendo. Gente, é imediato. Quando acontece alguma coisa, a gente sabe que a gente está errado, imediatamente você já sabe que você está errado, imediatamente você já sabe que você não deveria estar fazendo aquilo. O despertar da consciência nos permite isso. Mas assim que a gente percebe enquanto consciência, já vem a vozinha na cabeça da gente. Ah, mas eu não estou errado por causa disso aqui. Não, na verdade é o outro. Se o outro não tivesse feito isso, eu não teria feito isso aqui também, não. Então, o trabalho que a consciência tem em iluminar-nos, falar, não, eu estou errado. E o trabalho que o ego tem de querer pegar a consciência e falar, não estou errado, não, a culpa é do outro. Percebam isso. E a consciência, ela não fala. Você só sente, ela é silenciosa. O ego não, o ego fala. Então você se sente mal com algo que você faz e a mente começa, não, mas eu só fiz porque foi necessário que eu fizesse. Não, mas eu só fiz porque tal e tal coisa. Mas a nossa consciência se sente mal. Se você for pelo seu sentir, você tem essa lucidez aí de começar a refletir por que você está se sentindo mal. E ali começa a ter um discernimento sobre o que é mente, o que é ego, o que é essência e o que eu preciso trabalhar. Então, já passaram por essa situação? Quem não passou por essa situação? De se sentir mal por ter feito algo, mas a mente fica ali justificando, não, mas é isso mesmo, veja bem, mas você continua se sentindo mal do mesmo jeito. Quem nunca passou por isso, né? Então temos uma questão aqui, ó, despertar a consciência. Há necessidade de um trabalho interior individual para nos descobrirmos. Então o autoconhecimento, ele principalmente, ó, Samuel Weor fala que quando nós temos coisas em nosso interior que nós não conhecemos e às vezes nem remotamente suspeitamos, essas coisas têm a potência para criar eventos verdadeiramente vergonhosos na nossa vida. Então, quando dentro de mim eu não percebo que eu tive uma má experiência com alguma coisa que condicionou minha consciência, aquilo se expressa como um defeito, eu vou me dar mal. E muitas vezes. E vai ficar recorrente aquilo. Hoje em dia o pessoal fala muito, né, em Instagram, em YouTube, de a gente conseguir identificar os padrões, conseguir identificar qual que é o padrão das pessoas que mais te atraem. E por que a pessoa sempre quebra a cara, por exemplo, no emprego? A pessoa sempre quebra a cara em relacionamento amoroso. Ah, nós precisamos identificar os padrões. Então, aí só que você vê que está indo pelo caminho errado. O pessoal está indo pelo caminho intelectual. O caminho é a consciência. Você está desperto e você perceber se, caramba, tal tipo de coisa me atrai. E sempre que eu corro atrás disso, eu quebro a cara. Isso é o processo de despertar. O processo de autoconhecimento ele é inerente ao processo de despertar. Samuel Weor fala que a gnose é o funcionamento muito natural da consciência. Então, gnose e conhecimento. O conhecimento é o funcionamento muito natural da consciência. Se nós estamos despertos, se nós buscamos despertar da consciência, naturalmente o conhecimento nos é brindado. Se eu busco o conhecimento, provavelmente eu não alcançarei. Porém, se eu busco olhar para dentro, se eu busco estar desperto, o conhecimento me é dado aqui de bandeja. Isso é muito importante que a gente consiga observar, né? E que o despertar da consciência é gradual à medida que vamos eliminando os defeitos. Então, você se mantém desperto porque você já tem nível, e isso você vai conseguindo ir eliminando defeitos e aumentando o volume de consciência que você se dispõe
Então, ontem a gente estava falando aqui sobre expansão conscientiva. Um dos maiores prazeres que a pessoa pode sentir é o da expansão conscientiva. De, por exemplo, no estado de meditação ou no estado de crise mesmo, você conseguir eliminar um eu psicológico. E você sente a essência saindo do eu. É um negócio assim, você sente algo por dentro, assim, é algo muito, muito saboroso mesmo. Acessado também pela meditação. Então, o despertar da consciência é um sentir físico, igual o Lucas estava falando na conferência de abertura, é um sentir físico mesmo. E aqui necessitamos perceber que estão adormecidos a causa do seu adormecimento ao ego, a gente já falou sobre isso. Então, pessoal, a prática da lição hoje, para poder liberar todo mundo, é a chave sol. A gente continua com o observador observável, que o Victor passou para vocês anteontem. Então, eu consegui separar em 2 pontos, né? Então, eu consegui separar o Felipe do Felipe. Eu consegui olhar de fora para dentro. Eu consegui ver qual que é o meu comportamento quando eu estou sozinho, qual que é o meu comportamento quando eu estou com mais pessoas, qual que é o meu comportamento perto do sexo oposto, qual que é o meu comportamento perto de pessoas do mesmo sexo, qual que é o meu comportamento perto do chefe, qual que é o meu comportamento perto de colegas de trabalho, qual que é o meu comportamento perto de subordinados. A gente vai vendo que a gente tem formas de comportamento completamente diferentes, baseado na situação que a gente vive. Então a gente tem que ter essa possibilidade de distanciamento, desse olhar de fora, ali, como se você fosse o ator da peça e, ao mesmo tempo, você fosse um espectador. Isso vai nos ajudar a compreender cada vez mais, sem julgar, só observar e compreender. O ato da observação já nos dá conhecimento. A partir do momento que a gente faz isso, desperta, né? E aí nós vamos introduzir também a ideia da chave sol. Então, sol, nesse sentido aqui, vira um acrônimo que se fala de sujeito, objeto e lugar. Está desconfigurado aí porque tem PDF. Então, sujeito, quem sou? Objeto, o que eu estou fazendo? São 2 perguntas que se faz. E o terceiro é onde estou. Então, a pessoa, com essas 3 perguntas, Samuel Royal fala assim, quando nós conseguimos dividir igualmente a nossa atenção nesses 3 pontos, se desperta a consciência. E é um negócio curioso, porque, por exemplo, se você está aqui, a câmera aqui, ó, e aí está pensando, e a consciência está adormecida. Conforme você vai despertando a consciência, a mente vai calando. O pensamento vai lá longe, aí daqui a pouco você começa a pensar de novo, aí daqui a pouco vai parando o pensamento, a consciência começa a fortalecer, aí daqui a pouco começa o pensamento de novo, quando só aí você não está mais concentrado dentro de si. Então é uma constante que você fica ali numa batalha por se manter desperto. Né? Tem uma adição que se faz. Quem sou é para concentrar dentro de si, é evocar o próprio estado de consciência, sentir-se dentro do próprio corpo. Sentir o corpo como se ele fosse uma roupa que você está usando. Você tem que sentir dentro do corpo. Esse é o quem sou. O que eu estou fazendo é prestar atenção no que você está fazendo. Então, se eu estou lavando louça, eu estou lavando louça. Se eu estou caminhando, eu estou caminhando. Se eu estou caminhando, botando música para escutar, enquanto eu mando mensagem de WhatsApp para os outros e vou atravessar nas ruas sem olhar para um lado nem para o outro. Então, isso aí consiste em loucura. Por isso que a gente vê o mestre zen budista falando, quando estiveres comendo, coma, quando estiveres bebendo, beba. Então, você prestar atenção no que você está fazendo. Se você está trabalhando, você está trabalhando. Ah, eu estou trabalhando contando piada aqui para o meu colega. Então, você não está trabalhando. Ou você vai contar piada ruim, você não vai conseguir concentrar na piada que você está contando, ou você vai trabalhar mal também, porque você não está conseguindo concentrar no seu trabalho. É fazer uma coisa de cada vez. Uma coisa de cada vez. E essas 2 perguntas, elas são uma questão de sentir. Então, a primeira de se sentir dentro do corpo e a segunda de prestar atenção no que você está fazendo. Porque senão acaba o risco de eu falar assim, ó, quem sou? Felipe Alves Medeiros Ferreira, sou mineiro, moro em São José dos Campos. Ah, então eu sei quem eu sou. A gente fica nessa. Você não sabe, não. Não é assim que funciona. Eu estou falando isso porque eu fazia isso, tá? Quando eu comecei a buscar o despertar lá no início, quando eu recebi a primeira câmara. Mas, eu sou fulano, moro em tal lugar, trabalho com tal coisa, porque isso aparentemente define o que é a gente, né? Não define, não. Nós somos muito mais do que os ofícios que a gente ocupa, muito mais do que o momento que a gente está. Nós somos quem nós somos. Uma pergunta. Então, sentir-se dentro de si. E o que eu estou fazendo? Eu sou o Felipe e eu estou aqui dando a conferência. Pronto, já estou adormecido de novo. Isso não fez o despertar a consciência, o responder dessa forma. Então, percebe que é diferente, tem que ser um sentir. Então, eu tenho que estar concentrado em mim mesmo aqui agora e prestar atenção que eu estou dando uma palestra. E os senhores estão aí, prestar atenção, em evocar a consciência para o próprio corpo, e os senhores estão na palestra. Não tem sentido estar na palestra fazendo outra coisa ao mesmo tempo. Vocês não vão conseguir entender nem a palestra, nem fazer a coisa que vocês estão fazendo.
Agora, a terceira pergunta, que é o lugar, essa é uma pergunta que tem que ser feita mesmo. Então, onde eu estou? Bem, eu já estive nesse quarto aqui? Eu já estive nesse quarto aqui. É pouco usual, mas eu já estive. Tem alguma coisa diferente nesse quarto aqui? Aparentemente não. Estou olhando aqui. Certo? Não é o lugar que eu costumo ficar. Mas, aparentemente não está nada errado e eu sei que o quarto é esse. Você vê, o lugar você tem que se perguntar. Quantas vezes a gente está no astral e tem um elefante do nosso lado, a gente está numa casa que a gente nunca foi, está cheio de um tanto de gente esquisita ao nosso redor, que a gente nunca viu, e a gente está normal, como se nada tivesse acontecido. É assim ou não é? Nos mundos internos. Então, quando a gente pergunta o lugar onde a gente está, a gente presta atenção no lugar que a gente está, até no sentido espacial mesmo. Isso aí também vai nos ajudando a despertar a consciência. Então, das 3 perguntas, as 2 primeiras são sentir, e a terceira você tem que fazer a mesma pergunta. Intelectualmente mesmo, falando, olhando, prestando atenção, vendo quantas cadeiras tem no lugar. Eu lembro que o mestre Michael, uma vez, ele chegou numa pessoa e perguntou como é que era. Ia ver quem estava desperto. Chegou num sujeito, quantas cadeiras tem aqui? Aí o cara falou, 58 cadeiras. Você está desperto? Então, tinha 58 cadeiras mesmo. Não é para sair por aí contando tudo que aparece, mas você vê, aquela pessoa, pelo tempo que ela passou naquele cômodo, ela prestou atenção em tudo. Prestou atenção nas cadeiras, prestou atenção nas cortinas, prestou atenção nas pessoas que estavam ali. Então, essa capacidade de observação do lugar é muito importante que a gente consiga afinar também, consiga exercitar também. Pessoal, alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram comentar? São agora 21h05, repita, 21h05, horário de Brasília. Alguém tem alguma dúvida para poder falar com a gente aí? Ô, Felipe, essa chave sol, a gente vai se auto-perguntar durante o dia, né? Durante o trabalho, em casa. Durante o dia. Todo momento você se pergunta a chave sol. O tempo todo você vai fazer a chave sol. E a gente percebe que, num primeiro momento, a consciência, o despertar é frequente, desperta-se muitas vezes e adormece-se muitas vezes. E o tempo de duração é curto. Desperta, adormece, desperta, adormece, desperta, adormece. Sai de casa, no meio da rua, despertou, viu o cachorro correndo, adormeceu. Chegou na frente da padaria, nossa, eu falei que eu ia ficar desperto. Fica desperto, faz chave sol. Chegou no serviço, começa a cumprimentar todo mundo, adormece. 15 minutos depois, senta para poder trabalhar, lembra, nossa, eu falei que eu ia ficar desperto. Desperta a consciência. Abriu o computador, apareceu uma notícia, começa a ler a notícia, adormece. Então fica nessa, desperta, adormece, no início. E a plenitude, a penetração da consciência é curta, é pequena ainda, que é do que se esteve consciente. Agora, conforme vai passando o tempo, e a gente vai se dedicando, sinceramente, ao despertar da consciência, desperta-se menos vezes, mas se desperta por mais tempo. Consegue se manter mais tempo desperto. E a consciência fica cada vez mais profunda. Que é o que, então, vocês veem, quanto tempo se manteve desperto? Quantas vezes se despertou a consciência? E do que se tem consciência? São as 3 questões. Num primeiro momento, é de um jeito, depois a gente consegue ir se estabilizando e tendo a consciência cada vez mais profunda. E o pessoal usa ferramentas, viu, gente? Eu tinha um relógio, poxa vida, eu gostava daquele relógio. Eu tinha um relógio que ele de meia hora ele dava um pip, pip. Quando ele dava o apito dele, lembrava de fazer chave sol. Toda vez que ele dava um apitinho assim. Trabalhava em Piracicaba, tem um sino lá, trabalhava no centro da cidade, o sino badalava também, de meia hora ele dava badalada. E quando ele badalava, você, opa, já consegue recordação de si. Lembra que você tem que ficar desperto. Então as pessoas usam ferramentas diferentes, né, para poder conseguir buscar sempre estar desperto e se lembrar que está adormecido. E até no astral, às vezes esses sinais acontecem e aí você desperta a consciência no astral. É muito interessante de se ver isso. Tudo certo, gente? Vamos deixar de dever de casa a chave sol, então? Pior que semana que vem sou eu de novo. Então, terça-feira vocês estão comigo de novo aqui. Eu queria que vocês viessem, pelo menos 3 pessoas aí, viu? Viessem aí para poder me relatar como que foi buscar o despertar da consciência durante a semana. Sabe o que é formidável? Se vocês estiverem numa situação de, sei lá, alguém está vindo bater boca com vocês, e naquele momento vocês percebem, nossa, pai, esse cara vai bater boca comigo. E fica desperto. Concentre em si e faz a chave sol. E depois vocês me contam como é estar desperto com uma pessoa batendo boca com a gente.
Como é estar desperto em uma situação de crise? Gente, é um negócio fantástico, é um negócio fora de série. Quem sabe? Vamos pegar pelo menos 3 voluntários aí para poder citar alguma experiência que teve durante a semana. O que vocês acham? Vocês topam? Não estou vendo a câmera dos outros, pera aí. Topam, meu povo? Ah, a Leandro tá dando sim ali, ó. Olha, se eu não cobrar, você me lembra para eu cobrar, hein? Isso aí. Galera, dúvidas? Quer comentar alguma coisa? Então, meu povo, mais uma vez eu vou pedir desculpa aí para vocês por a gente ter começado aí um pouco mais tarde hoje. Tivemos um contratempo aí. E um muitíssimo obrigado a todos. Muito obrigado pela presença, muito obrigado por vocês estarem junto com a gente e acompanhando. E terça-feira da semana que vem tem mais. Muitíssimo obrigado. Deixa eu parar aqui de gravar. Obrigada, viu? Boa noite, boa semana, até terça. Boa noite, boa semana. Deixa eu parar a gravação aqui.